Alguns filhos recebem diagnóstico, outros não. Mas muitos pais vivem fora do padrão e a dor é a mesma. Como criar meu filho no Senhor quando tudo parece diferente? Diagnóstico explica comportamentos, mas discipular é um chamado. Existe um caminho bíblico possível. Por isso que o nome mudou. Você não ouve falar mais de orfanato. Você vê, um nome que reflete uma mudança cultural. Né? Hoje em dia, simplesmente, tem pais que não querem os seus filhos, simplesmente abandonam os seus filhos. Ora, que bom tê-lo de volta. Aqui, eu vou repetir porque é verdade. A rima é pobre, mas os entrevistados são fenomenais. E o de hoje, então, ele é militar, mas não apenas. Ele é mestrando em artes, vai virar colega, mas também é mestre em aconselhamento e é pastor. E ele é entusiasta de uma área que eu gosto muito, que chama-se inclusão de pessoas com deficiência. Como é importante nós discutirmos isso em nossas igrejas. Conosco nesse episódio de hoje, pastor Carlos Mendes. Pastor, que bom. Puxa vida, eu fiquei empolgado quando o senhor disse para mim na nossa conversa ali que o senhor vai entrar na área de arte. É mesmo? Isso. Vai virar artista. Na verdade, eu vou ser mais um teórico da arte, né? Uhum. A minha ideia, porque eu não tenho muita habilidade artística, mas a ideia minha, fazendo mestrado em História da Arte, é ser um teórico da arte para entender os movimentos artísticos e tal que estão acontecendo e a correlação disso com o evangelho, com a igreja. Legal. E o seu tema de estudo vai ser? Então, eu estou estudando sobre a arte deixada pelos holandeses em Recife no período da ocupação holandesa. Por que isso me interessou? Porque é uma arte muito influenciada pelo calvinismo, que estava muito forte na Holanda à época. Né? Então, tem uma relação tanto com o que eu já estudei em teologia, quanto com o que eu estou estudando em arte. Então, o recorte que eu estou fazendo é exatamente desse período, a época da ocupação holandesa em Recife, e a arte que foi feita em Recife, que tem uma arte, foi produzida muita arte em Recife, espalhada em vários museus hoje no mundo inteiro, que retratam o Brasil daquela época. Que legal. Interessante, né? A gente sempre fala meio que assim, presbiteriano não influencia na cultura. Influencia. Tem um exemplo nas artes. Esses dias só um parênteses, antes de a gente entrar no assunto, que eu gosto desse assunto, né? Por razões óbvias. Mas eu vi um historiador pernambucano falando da influência do judaísmo na cultura nordestina. Coisas que eu nunca imaginei. Desde aquele chapeuzinho de coco que o nordestino, que o cangaceiro usava, que o homem do sertão usava, tem influência com quipá. E aí ele falando da comida, ele falando da música. Eu falei, gente... Se eu não me engano, a primeira sinagoga judaica que nós tivemos no Brasil foi em Recife. Foi em Recife. Nesse período da ocupação holandesa. Se eu não me engano, foi a primeira sinagoga. E uma coisa que eu vou trabalhar também é porque é o seguinte, até então era uma arte produzida muito influenciada pelo catolicismo. Então era uma arte que tinha mais foco em retratar os santos, Maria, Jesus, muito sacra. A arte holandesa que foi deixada, como era muito influenciada pelo calvinismo, que tinha uma visão iconoclástica diferente do catolicismo, ela tinha uma preocupação mais de retratar paisagens, pessoas, lugares. Né? Então, é quase uma fotografia de como era o Brasil holandês da época. Que interessante. Bom, já está marcado um podcast daqui a 2 anos, mestrado, ou 3 anos? 4 anos? São 2 anos, eu estou indo para o segundo semestre agora. Bom, então já está marcado um podcast daqui a 2 anos sobre o assunto. Mas, assim, essa fotografia que Deus vai fazer de Brasília, em sua eternidade, quando nós estivermos com Ele, quando chegar no céu, como vai ser essa fotografia de Brasília? Vai ter inclusão de pessoas com deficiência na igreja?
é o que a gente está lutando para que aconteça, né? A nossa igreja, ela despertou para essa ideia de inclusão com pessoas com deficiência, que, na verdade, essa inclusão começou na minha família. Era essa a minha pergunta, como é que surgiu o seu interesse? Começou na minha família. Por quê? Nós temos 3 filhos, os 3 foram adotados. O meu filho mais velho, que hoje está com 18 anos, quando nós o conhecemos, era visível que ele tinha algum tipo de deficiência. Ele, com 5 anos de idade, ele ainda usava fraldas, ele não falava, ele não conseguia sugar a saliva, então ele babava muito. Eu lembro que quando a gente o levou para a igreja, ele ficava muito inquieto, então ele subia em mim e tal, e eu ficava todo babado, assim, a baba descia em mim e tal. Foi uma coisa que para mim nunca foi problema. Conversando depois com as psicólogas da vara da infância, elas falaram assim, olha, vocês foram a última família que nós tentamos inseri-lo, porque ele já está na 5ª família e todas as outras devolveram por causa da deficiência. Né? A gente ainda não sabia exatamente qual era a deficiência, mas a gente sabia que existia uma. E a gente conversou, a gente chorou, a gente pensou o seguinte, se tem uma família que pode dar alguma chance para essa criança, essa família é nossa. Né? Então, nós vamos encarar esse desafio. E, a partir de então, a partir do processo todo de adoção, a gente começou a tentar descobrir o diagnóstico, o que realmente ele tinha, até que foi definido o diagnóstico como deficiência intelectual. Né? E aí, a partir da definição do diagnóstico, a gente começou a fazer as terapias necessárias para ajudá-lo a se desenvolver. Ele foi alfabetizado, hoje ele lê, ele escreve, né? Já está desenvolvendo autonomia, pega metrô, pega transporte público, né? Então, já está começando a fazer os próprios cursos que ele tem interesse. Ele gosta muito da parte de gastronomia, nós está começando a fazer os próprios cursos de interesse dele. Então, assim, isso começou na minha casa. E eu sempre entendi que isso deveria ser algo ampliado para a igreja também, né? Como pastor, eu comecei a falar dessa visão para a igreja também. Que legal, pastor. Puxa vida. Eu desmontei. Que história. Porque esses dias eu tomei um impacto. Fui visitar um amigo meu aqui em Águas Claras e eu fiquei surpreso, porque eu entrei no elevador, assim, repleto de casais jovens com um carrinho de bebê, mas com um cachorrinho e gato dentro. Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, para onde é que a gente está indo? Veja bem, eu sou apaixonado por animal, eu gosto de cão e gato, eu gosto de pet. Eu também gosto. Mas cada coisa no seu devido lugar. E quando você vai no orfanato, é tanta criança precisando ser adotada. Tem uma coisa que você falou, uma expressão que você usou, que é bem interessante, como a cultura mudou. Hoje em dia, não usa-se mais o termo orfanato. Não? Não. E por uma questão muito simples. Por favor, vá me corrigindo, porque eu sou daqueles que ainda usam os termos errados. Não, mas a culpa não é sua. É porque, olha o que aconteceu. Antigamente, quem ia para essas instituições? Crianças órfãs. Crianças que os pais haviam morrido. Sim. E não tinha, às vezes, um parente, alguém que pudesse cuidar delas. Hoje em dia, elas têm pai e mãe. Às vezes, só mãe, como foi o caso dos meus filhos, só tinham registrado pela mãe. Mas elas não são órfãs. Não no sentido estrito da palavra, entendeu? Sim. Elas são órfãs no sentido do abandono afetivo, um abandono relacional, abandono da provisão. Aí hoje em dia é chamado casa-abrigo. Por quê? Porque essas crianças, elas têm pai e mãe vivos, mas que simplesmente não as querem. Por isso que o nome mudou. Você não ouve falar mais de orfanato. Pra você ver, um nome que reflete uma mudança cultural. Né? Hoje em dia, simplesmente, tem pais que não querem os seus filhos, simplesmente abandonam os seus filhos. Eu preciso fazer uma pausa dramática, cinematograficamente falando, que é o tipo da coisa que me... Paternidade, para mim, é uma coisa que mexe tanto comigo, que eu gostei tanto. Eu não sabia que ia gostar tanto de ser pai. Eu sou apaixonado por ser pai, e agora sou avô. Pai 2 vezes. Que maravilha. Então, eu não consigo entender como é que alguém não... Mas não sou eu. Alguém que não quer os filhos. E as crianças com deficiência, aí que é um problema maior. Porque às vezes a família não quer e às vezes ninguém quer adotar. Sim. Entendeu? Porque uma criança com deficiência, dependendo da deficiência, é algo que você vai ter que a vida inteira ter que cuidar.
né? E tem pessoas que não mal tão dispostas a criarem um filho com, digamos, saudável, muito menos um filho que tem algum tipo de deficiência. Pastor, uma questão que muitas dessas perguntas que eu vou fazer foram feitas por um deficiente visual, Walter Júnior, Certo. Sim, eu conheço. que falou assim: João, não esquece de agradecer, pastor Carlos, que o livro dele está lá no meu projeto João 9 e que eu sou muito grato a ele pela vida dele, pelo trabalho que ele tem. Falei, Walter, eu vou fazer, fique tranquilo. Graças a Deus que eu lembrei. Senão ele ficava, João, você é desorientado, você não lembrou do meu agradecimento. Walter é uma pessoa preciosa. Sim. Então, muitas dessas perguntas foram feitas por um deficiente visual. E uma pergunta que essa foi especificamente que o Walter colocou para mim, falou, se Deus pode curar, por que não cura? Como é que se comporta a igreja nessa relação? Porque nem sempre Deus cura. Sim, sim. Como é que você trata isso com o deficiente visual que está na igreja? Ou não só deficiente visual, um deficiente? Sim. O interessante é que eu ainda não... eu sou também da área do aconselhamento, mas eu ainda não aconselhei alguém com deficiência que me fizesse essa pergunta. É a primeira vez que alguém me faz essa pergunta, né? Eu lembro uma vez... Você já ouviu falar do Ministério Johnny and Friends? Não. O Ministério Johnny and Friends é um ministério que foi criado pela Johnny. Ela é uma deficiente, era tetraplégica. Ela tinha uma vida normal, ela foi fazer um mergulho e ela bateu a cabeça no fundo, numa pedra no fundo do... Não sei se era rio ou era lago que ela mergulhou, e ela ficou tetraplégica. No primeiro momento ela ficou muito revoltada e tal, e depois ela entendeu aquilo como sendo o ministério de Deus para a vida dela. E ela fazia essa pergunta: por que Deus não me curou? Né? Eu sou cristã, sou uma boa cristã, e faço tudo direitinho. Por que Deus não me curou? E aí ela ficou, um primeiro momento, até um texto dela, que ela fala sobre isso, muito revoltada. E depois, no segundo momento, ela começou a entender que aquela enfermidade, aquela deficiência, na verdade, era algo que Deus usaria para sua própria glória, né? E ela fundou esse ministério para ajudar pessoas com deficiência a lidarem com a deficiência que não iriam ser curadas. E aí, uma vez, ela conta que ela estava num culto e aí o pastor fez um apelo para que as pessoas que tivessem sido tocadas pela mensagem fossem à frente. Só que ela não tinha como ir à frente, porque ela estava em cadeira de rodas. As pessoas levantaram e foram à frente e ela não tinha como se levantar. E aí ela começou a chorar. Aí as pessoas vieram para ajudá-la e tal. Ela falou: você está chorando porque você não pode ir lá à frente? Ela falou assim: não estou chorando porque eu não posso ir lá à frente. Eu estou chorando porque eu imaginei que quando eu estiver diante do Cordeiro, eu estarei em pé. Porque não é, mesmo não sendo um propósito dele me curar nesta vida, eu sei que na glória eu estarei em pé diante dele. E isso me enche de emoção, né? Então, o que a gente pode dizer muitas vezes é que Deus tem um plano para cada vida. A gente não consegue entender esse plano. Eu, por exemplo, antes de adotar os meus filhos, nós tivemos um filho biológico que faleceu, né? E uma pergunta que a gente fazia era: por quê? Né? E algo que me trouxe conforto é o seguinte: eu tentar entender o sofrimento é, de certa forma, tentar entender a mente de Deus. E o sofrimento é para ser vivido em fé, confiando em Deus, não para ser vivido em entendimento. Porque tentar uma mente finita, tentar entender uma mente infinita, a gente vai enlouquecer, a gente não vai dar conta, né? Então, eu só entendo como o próprio Jesus fala, olha, quando ele fala daquela pessoa cega, que questionaram a ele, assim, por que ele tem essa deficiência? Ele falou assim: para a glória de Deus. E depois ele foi curado. Mas ele falou assim: mas ele é assim para a glória de Deus, né? E aí eu me lembro de uma outra história que o reverendo Vadislau contou para a gente, falando dele na graduação e no mestrado. Que ele tem 2 netos, né?
Um neto tem uma deficiência cognitiva, e o outro neto não. E aí, uma vez, eles vieram passar férias aqui no Brasil e o neto dele, que não tinha deficiência, se afogou, acho que um laguinho que tinha na chácara onde ele mora e tal, e ficou alguns minutos sem respirar. Foi parar no hospital, ficou meio que desenganado pelos médicos, porque ele tinha ficado muito tempo sem respirar, então os médicos falaram que provavelmente ele não iria voltar, iria ficar naquele estado sem movimento, mas parece que uma semana depois ele voltou com todos os movimentos. Aí o outro irmão com a deficiência, que parece que teve alguns segundos sem oxigenação no cérebro quando nasceu, questionou o pai. Como Deus permitiu que... Claro que ele não falou com essas palavras, mas mais ou menos foi isso. Como é que Deus permitiu que eu ficasse alguns segundos sem oxigênio e eu ficasse a vida inteira deficiente, e o meu irmão, que ficou minutos, voltou ao estado normal? E ele ficou meio revoltado com Deus durante um certo período. E aí, depois de uma pregação que ele ouviu do próprio pai, que o pai também é pastor, ele falou assim: pai, agora eu entendi por que Deus me permite dizer assim. Eu só preciso entender que é para a glória dele. É só isso que eu preciso entender. De alguma maneira, Deus está usando isso para glorificar o nome dele. Não tem uma explicação lógica, não tem uma explicação teológica, racional. Só tem uma explicação assim de... É a vontade de Deus e, de alguma forma, ele vai usar isso para glorificar o nome dele. Então, esse caso, o caso da Johnny, vários outros casos, o próprio caso do Walter Júnior, são pessoas que conseguem usar aquilo que Deus permitiu que acontecesse na vida deles para a glória de Deus. E eu só vejo isso. Sim. Né? De alguma forma, Deus está usando isso para a glória dele. Ao mesmo tempo que isso conforta, isso é extremamente desafiador. Sim. Porque é todo um romance quando você pensa em cuidar de pessoas com deficiência. Mas existe uma prática que não é nada simples, eu imagino. Eu não tive essa experiência direta de ter um filho deficiente. Não é fácil, né, pastor? Não, não. O nosso filho mesmo, a minha esposa teve que abdicar da profissão dela para poder cuidar dele, né? Porque nós tivemos uma péssima relação com a escola no início, que a escola não conseguia entender a deficiência dele, não conseguia fornecer o que era necessário para ajudá-lo. Então a gente teve muito atrito no começo, e aí a gente resolveu que ele precisava de um acompanhamento mais firme em casa, né? Depois nós mudamos de escola, e aí uma coisa que era um mito para mim, que me desmistificou depois disso, é que eu entendi que hoje, pelo menos na realidade de Brasília, as escolas públicas elas estão mais preparadas para receber pessoas com deficiência do que as escolas particulares. Seja por imposição governamental, seja por imposição social, eu não sei exatamente o movimento que despertou isso, mas eu sei que é uma realidade. Então, hoje em dia, é muito difícil uma escola particular que tenha condições de atender aquela demanda. Meu filho, ele ficou 3, 4 anos na escola particular, não sabia o alfabeto. Com 1 ano e meio que ele estava no colégio público, ele foi alfabetizado. Né? Então, às vezes exige da gente sacrifício, dedicação, tomar essas atitudes rápidas, né? Porque eu vi que ele estava sofrendo, né? Enfim, nada é fácil. Eu sei que não é fácil. E eu acho que a igreja, inclusive a gente agora começou um grupo de apoio à pais com filhos neurotípicos, atípicos. O que a igreja pode ajudar é, primeiro, começar a ouvir essas histórias e dar o encorajamento, dar o aconchego, dar a receptividade para essas pessoas, pelo menos, poderem contar as suas histórias e trocarem ideias sobre como um ajudar o outro. Né? Porque, de fato, ainda é uma área muito nova na igreja. Não deveria ser, porque essas áreas a igreja deveria ser vanguarda, mas, infelizmente, ela não é. Né? Então, é uma área muito nova na igreja. A gente está aprendendo ainda como lidar com isso, como vivenciar isso. Né? Eu tive o privilégio, eu gravei um curso com a Silvia de Matos sobre a história dela com seu filho autista, o Pedro. E eu não tinha nem ideia.
quando eu comecei a fazer o trabalho, que eu fui filmá-lo na casa dela, não tinha nem ideia do que significa você ter um filho autista no nível que é o Pedro. Mas como a gente vê o resultado final, a tendência e é natural, você glorifique a Deus por ver o fruto daquele trabalho. Mas eu fiz a pergunta para a Silvia: Silvia, e o que isso mudou para você? E ela falou: João, eu não seria a mesma pessoa se não existisse o Pedro na minha vida. Então, Deus é tão bom. O Senhor realmente é maravilhoso. Porque Ele cria o vaso de barro, que somos nós, e Ele molda esse vaso com as suas poderosas mãos. E a gente não quer, a gente vive numa sociedade, quer dizer, eu estou falando um monte de coisa, quem está falando é o senhor, não eu. É que eu não fiz a pergunta ainda, eu não sou especialista nessa área. Um bate-papo aqui. Mas é porque a gente é levado o tempo inteiro a você não pode sofrer, você tem que ser um cara de sucesso, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E a gente esquece que a vida não é assim. A vida requer desafios como esse, porque eu fico imaginando a cabeça de uma criança que não consegue ser adotada. Sim. Nós fomos adotados pelo Senhor. E é isso que me assusta na igreja, porque a igreja, uma das doutrinas fundamentais que a gente trabalha na igreja é a adoção. É a ideia de que nós somos filhos adotivos de Deus. Uhum. Portanto, o princípio da adoção, da inclusão na igreja, ele deveria ser natural. Mas não é. Eu recebi muitas críticas quando eu adotei, dentro da igreja. A igreja não me deu apoio no primeiro momento, né? Depois sim veio, mas no primeiro momento eu recebi críticas. Eu lembro que a gente estava numa reunião de oração, e eu não sei se você lembra do Robson Cavalcante, sim, sim. Que foi morto pelo próprio filho, Isso. que era um filho que tinha sido adotado. Uhum. Né? E eu acho assim, um absurdo que a imprensa, o que ela faz? Quando um filho biológico mata o pai, ela fala, filho mata pai. Quando é um filho que foi adotado, ela fala, filho adotivo mata pai. Para que fazer essa classificação? Né? Fica parecendo que tem relação Sim. com a adoção. E aí eu lembro que eu estava numa reunião de oração, e aí a gente foi orar por essa situação, e aí uma pessoa virou para mim e falou assim, é isso que dá adotar filho dos outros. Né? Isso dentro da própria igreja. Deus do céu. Então, assim, o que a gente está tentando fazer nesse primeiro momento, que é muito incipiente ainda na igreja, é uma mudança cultural. É falar sobre o assunto, é conscientizar as pessoas, é fazer o grupo de apoio para que a igreja comece a pensar diferente. Uhum. Porque não tem como a gente aplicar práticas concretas, digamos assim, de inserção na igreja, apesar de nós já termos 2 pessoas com deficiência na nossa igreja, mas a gente ainda não tem como adotar essa prática concreta sem a igreja ter uma mudança cultural, sem a igreja começar a pensar diferente. Então, esse primeiro passo nosso é ajudar a igreja a pensar diferente, ajudar ela a entender essa visão, essa cultura, por meio da pregação, por meio do ensino, por meio do aconselhamento, por meio dos grupos de apoio que a gente está tendo, né? Porque nós temos algumas pessoas com deficiência na igreja, mas nós temos várias pessoas que têm parentes ou amigos que têm essa luta em suas vidas e que podem dar apoio. Pastor, nessa mudança de crença, uma das crenças que é muito comum em uma fé triunfalista é baseado no versículo que é legítimo. Tudo é possível que crê. É legítimo, a Bíblia fala, Jesus fala sobre isso. Sim. Como conduzir uma igreja para que ela entenda que esse possível nem sempre é possível? Porque é o caso que o senhor citou. Tem pessoas que não vão ser curadas, Sim. seja de deficiência ou de problemas de saúde ou N problemas. Em várias situações, Deus diz não. Como conduzir a igreja nesse conflito para que tenha uma fé madura e uma atitude madura? Primeiro, a gente precisa entender o seguinte, que crença é essa, né? A Bíblia vai dizer para a gente que quem nos dá a fé é Deus, né? A fé para orar por alguém que está enfermo, a fé para pedir a cura de alguém. E aí esses versículos, assim, quando eles são analisados fora de contexto, fica parecendo essa ideia assim, se eu simplesmente crer, eu vou conseguir tudo. Mas, na verdade, quando você olha
todo o panorama bíblico, você não vê a Bíblia respaldando isso, né? O que você vê a Bíblia é dizendo assim, olha, Deus pode dar fé a você para que nesse caso em específico haja cura, né? Mas não quer dizer que isso vai acontecer sempre. Não vai quer dizer que o plano de Deus é sempre esse. Ele pode ser diferente para vidas diferentes, né? E eu creio nisso. Eu creio que dentro de um plano de Deus que a gente não conhece, que a gente não tem como entender todo ele, todas as nuances, há pessoas que Deus vai sim curar, mas há pessoas que Deus não vai curar, né? E em casos específicos, as deficiências que a gente fala aqui, autismo, deficiência intelectual, a gente tem visto que não tem havido cura. As pessoas elas continuam com essas lutas por toda a sua vida, né? Então, pelo menos a prática pastoral do dia a dia nos mostra, olha, são casos em que a gente não tem visto cura. E que a fé que Deus vai te dar, a crença que Deus vai te dar nessa situação é para lidar com ela, é para vivenciar isso sem desonrar a Deus, sem fazer mal à pessoa, sem fazer mal para você mesmo, sem fazer mal para o próximo. Essa é a fé robusta que Deus vai te dar nesse momento. Interessante como a compreensão errada, por razões óbvias, leva a uma prática errada. Uma das pessoas que me influenciou bastante na minha vida cristã foi a minha sogra. Eu era fã da minha sogra. Eu tinha uma brincadeira com ela que eu falava assim, Dona Isabel, eu topo. As pessoas falavam assim, João, você topa o quê? Não, o que ela decidiu, eu topo. Porque era uma mulher tão madura, tão crente, que ela falou assim, o que ela decidiu, eu sei que é bom. E eu sempre brinquei com a Dona Isabel dessa maneira. E quando ela estava na fase final da vida, no hospital, com câncer, um grupo de irmãos crentes, por isso que eu falei irmãos, foram visitá-la e ela falou, olha, claro que eu quero ser curada. Mas se Deus disser não, eu faço a oração de Jesus, que seja feita sua vontade. As pessoas eram revoltadas. Você não pode falar isso é falta de fé, isso é um absurdo, você tem que decretar. E aí Ranúzia, na sua sabedoria dada por Deus, chamou as pessoas no canto e falou assim, olha, querido, se Jesus morreu, por que minha mãe não vai morrer? Ou você acha que Jesus não morreu? Então, enfim, é interessante como uma prática errada, uma compreensão errada leva a um lugar errado. E a gente entende, né? Porque, como o senhor falou, as escolas públicas, seja por imposição ou não, têm um atendimento adequado para pessoas com deficiência. Mas escolas particulares, e nisso eu incluo as cristãs, não. E, gente, nós deveríamos ser vanguarda, como o senhor me falou, também nessa área. Né? E o interessante, por exemplo, escola pública, não é só os professores, os profissionais que têm toda uma visão. Na escola que meu filho estudou, tinha uma criança que ela tinha uma deficiência, eu não sei dizer qual que era. Eu sei que era aquela deficiência que tinha relação com ossos fracos. Sim. Né? Ela não poderia cair, ela não poderia fazer movimentos bruscos. E aí, no intervalo, as crianças adaptavam a brincadeira sem ninguém pedir, sem imposição, para incluir aquela criança que não podia fazer os movimentos que as outras podiam. Isso era voluntário das crianças. Então, o que você percebe assim, é que já é uma questão cultural. Né? Eu acho que talvez pela quantidade de crianças com deficiência que existem na escola pública, ou não sei exatamente, ou pela forma como os professores tratam a coisa, aquilo vai gerando uma onda, um efeito que toda a comunidade abraça aquela criança. O meu filho, ele era, por exemplo, quando tinha as gincanas, as atividades esportivas de competição, a turma dele falava assim, ele é o deficiente da nossa turma, ele é o que nós vamos proteger e nós vamos cuidar. E aí eles sempre davam um jeito de inseri-lo. Sempre davam um jeito de inseri-lo dentro da gincana, da brincadeira ou do esporte que tinha que ser feito. Esse meu filho mais velho, que o nome dele é Samuel, ele gosta muito de futebol. E a gente colocou ele numa escolinha uma época de futebol. Só que ele tinha uns jogos, as competições, né? E aí eu acho que o professor ficava meio constrangido de tirá-lo e ele sempre era colocado para jogar.
E aí eu ia assistir os jogos. E aí eu comecei a perceber que alguns pais o estavam hostilizando. Por quê? Porque ele não conseguia jogar como os outros, atrapalhava o time. E o que o pai queria era que o time do filho dele ganhasse. O pai não estava preocupado com um menino que não conseguia se adaptar àquela mesma desenvoltura, né? E aí eu falei, caramba, eu acho que não vai fazer bem para ele continuar nessa proposta aqui, né? Porque o professor se sente compelido a colocá-lo, porque eu nunca pedi, mas eu acho que eles ficavam meio constrangidos, não vou colocar porque é deficiente. Mas os pais não entendiam isso e aí começavam a gritar da arquibancada, falar ofensas e tal. E aí eu comecei a entender que aquele ambiente não ia fazer bem para ele, né? Que cruel. É interessante. O senhor falou das crianças que incluíram o seu filho nas brincadeiras. Adaptava as brincadeiras para que elas brincassem. Na minha infância eu era muito tímido. E então, por consequência, eu era um dos excluídos, por mais que eu não tivesse nenhuma deficiência, mas pela timidez eu era excluído. E eu adorava jogar futebol. Mas com o tempo eu aprendi que havia uma coisa que era melhor do que jogar futebol. Era quando os amigos me chamavam para jogar futebol. A sensação de você ser querido, de você ser desejado, de você fazer parte, é terapêutica. A gente foi criado para isso, né? Deus nos criou para fazer parte de grupos. A gente não consegue viver fora. A gente tem família, a gente tem escola, a gente tem igreja, a gente tem grupos de amigos. A gente foi criado para viver em sociedade. Apesar de algumas pessoas dizerem que não querem viver e buscarem viver em isolamento, mas elas sentem falta quando não tem aquele grupo. Isso me faz lembrar muito um filme que me marcou muito, que foi o filme O Náufrago. Sim. Né? O Wilson. Você vê ali que ele, para sobreviver, ele precisa criar um amigo imaginário. Alguém com quem ele tinha que se relacionar naquele processo. E na mente dele, não foi só um amigo imaginário, se tornou praticamente uma pessoa concreta. Porque quando ele está saindo da ilha, que é a oportunidade que ele tem para poder fugir daquele lugar e sobreviver, e a bola cai na água, ele tenta resgatar a bola, ele fica desesperado. Ele quase perde a oportunidade de se salvar para resgatar a bola, porque para ele não era uma bola. Era uma pessoa que estava sendo deixada para trás. E é emocionante quando ele começa a clamar Wilson, Wilson, e ele não acha a bola. E ele grita como uma pessoa mesmo que está sendo deixada. Né? As emoções que ele mostra ali são assim, caramba, meu amigo está ficando e eu estou indo embora sozinho. Quando Jesus falou de deixar vir meus pequeninos, ele estava pensando em faixa etária ou estava pensando nos excluídos, que sejam deficientes? Aí depende da qual passagem você está se referindo. Porque tem uma passagem que os discípulos estavam impedindo os pais de levar os filhos até Jesus. E ali, o pequenino significa literalmente criança de colo. Sim. E aí, eles não tinham condições de ir sozinhos até Jesus. Os pais tinham que levar. E os discípulos não estavam querendo deixar. Aí Jesus fala, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Então, Jesus está falando ali de criancinhas de colo que não tinham condições de sozinhas irem até ele. É um texto até que a gente usa para referendar o batismo infantil. Né? Eu não sei se é desse texto que você está se referindo. Né? Eu me vi a cabeça a passagem, mas eu não sei. Se for esse texto, tem relação com crianças pequenas, de colo, que os discípulos não queriam deixar os pais passarem. E Jesus fala, olha, deixem as crianças virem a mim. Né? Porque delas é o reino dos céus também, não é só dos adultos. Não é só de quem, entre aspas, tem o entendimento para ouvir o evangelho e entender o evangelho. Até as criancinhas que ainda não têm esse entendimento, é delas também. Aí a gente até usa esse texto para referendar o batismo infantil. Sim. Mas em Lucas 14, quando Jesus está falando de você ter um banquete, ele fala para você priorizar os cegos, os mancos, os coxos, né? Sim, sim. E você vê os profetas menores falando para você abrir a boca em favor do mudo, Sim. do aflito, do pobre. O Senhor sempre deu valor, desde sempre, aos deficientes, entre aspas. Sim. O que tem essas deficiências que são diferentes das nossas. Sim, sim. Não é isso? Porque eu vejo que essa é uma proposta do reino. É uma proposta do reino que essas pessoas façam parte da igreja. Quando Pedro e João curam aquele coxo que vivia há anos na porta do templo e ele não podia entrar porque o judaísmo não permitia que pessoas
com algum tipo de deficiência entrassem para cultuar, né? Ali aquela cura não é só cura simplesmente porque ele... É claro que a grande alegria dele foi porque voltou a andar normalmente, mas também porque ele poderia, a partir de então, adorar dentro do templo. Ele seria incluído, né, na adoração. E eu vejo isso, assim, hoje Deus não quer mais, a proposta não é mais assim, tem que ser curado para adorar. Não, você vai adorar do jeito que você é. Com a deficiência que você tiver. E detalhe, todos nós somos deficientes, porque o pecado nos tornou todos nós deficientes. Não é porque eu não tenho uma deficiência diagnosticada pela medicina que eu não sou deficiente. Eu tenho deficiências também, porque o pecado me aleijou. O pecado me deixou coxo também. Né? Então, se a gente olhar por essa perspectiva, todos nós, ninguém é melhor do que ninguém nesse sentido, e todos devem ter acesso ao reino. Né? Agora, o que a igreja precisa propor? A igreja precisa ter propostas para incluir pessoas que têm uma dificuldade maior de acesso do que as outras pessoas como nós, que não temos essa dificuldade. Né? E aí que eu acho que é o nosso grande desafio. É como a gente conseguir dar esse acesso para essas pessoas poderem ouvir e entender o evangelho. Né? Mas como que a igreja deve se comportar, pastor, para que essa ajuda não vire assistencialismo? Eu acho que a primeira igreja ela precisa olhar aquela pessoa como um ser humano à imagem de Deus, como todos os demais, que não é inferior por causa da sua deficiência, né? Não confundir pecado com fraqueza, porque existem algumas áreas no aconselhamento bíblico que são áreas que a gente chama meio de cinzentas. São áreas assim que a Bíblia não fala muito claramente sobre elas, mas que a gente tem visto demandas surgindo na igreja. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa diagnosticada com TDAH. Né? É uma área assim... A pessoa ela tem dificuldades que são claras, são visíveis, mas essas dificuldades dela não justificam os pecados dela. Né? Então, olhar para essa pessoa sem olhar de uma forma assistencial é olhar assim, o que é fraqueza em você e o que é pecado. E fraqueza seria o quê? O que está diretamente ligado à sua dificuldade por conta do seu diagnóstico, e o que essa dificuldade te impede de servir a Deus e te faz pecar. Então, quando a gente... por exemplo, uma pessoa com TDAH, ele vai ter dificuldade de comandos múltiplos. Você fala várias coisas para ele fazer ao mesmo tempo. Isso não... Aí você pode interpretar isso como uma desobediência. A desobediência é um pecado. A dificuldade de entender e de gravar os comandos não é um pecado, é uma fraqueza. Então, como que a gente faz? A gente adapta, a gente dá um comando por vez para essa pessoa. Você não vai dar vários comandos sabendo que ela tem essa dificuldade. Agora, se você não souber lidar com isso, você vai interpretar como um pecado, como uma desobediência e vai querer punir. Né? Então, eu acho que uma forma é a gente tentar distinguir o que é fraqueza, que é uma consequência do funcionamento do organismo, do corpo daquela pessoa, de toda a estrutura dela, que é claro que isso acontece porque estamos no mundo caído, né? Mas não é necessariamente um pecado. E o que realmente é um pecado, né? Nessa pessoa. Para a gente não ter essa coisa assistencialista, de ficar passando a mão na cabeça de tudo que a pessoa faz. E achar que a deficiência dela justifica qualquer coisa. O meu filho mesmo, mais velho, que tem a deficiência, a gente consegue distinguir o que nele é uma fraqueza e o que nele é um pecado. E quando é pecado a gente lida... Porque é um ser humano. Né? Ele é um ser humano. Não é porque ele é deficiente que ele não vai pecar. Sim. Né? A gente então consegue fazer essas distinções para poder trabalhar. Porque se eu tratar o pecado como uma fraqueza, eu vou ser assistencialista. Eu vou ser conivente. E se eu tratar uma fraqueza como um pecado... eu vou ser injusto.
né? Então, a ideia é de diferenciar, que não é fácil, não estou dizendo que é uma coisa fácil, né? É muito importante para a gente poder tratar a pessoa sem essa visão assistencialista. Eu acho que essa é uma das formas, né? É entender o seguinte, o que ela dá conta de fazer por ela mesma, né? Por exemplo, o meu filho, ele já está começando a ser inserido no mercado de trabalho. O que a gente percebeu? Ele dá conta de trabalhar. Ele não dá conta de, por exemplo, ele não vai ser um professor. Porque com a deficiência intelectual, o que acontece? O deficiente intelectual, ele vê o mundo de forma muito concreta. Ele tem dificuldade com conceitos, com ideias. Mas ele tem condições de trabalhar num trabalho que seja mais concreto, mais manual, mais repetitivo. Isso ele tem plenas condições, né? Então, eu não vou a vida inteira deixar ele fora do mercado de trabalho, tentando protegê-lo, né? Até assim, muita gente fala assim, por que vocês não pegam as assistências governamentais, os planos, as ajudas do governo? Porque se eu fizer isso, ele não vai poder trabalhar. E eu quero que ele trabalhe. Claro. Né? Eu não quero que ele dependa do governo para viver, porque ele dá conta de trabalhar. Agora, vai ter gente que vai precisar de depender do governo? Vai. Sim. E aí tudo bem. Aí eu acho que o governo tem que ajudar mesmo. Claro, Mas não é o nosso caso. Sim. Né? Que legal, pastor, a sua visão. Pastor, e quando uma igreja é inacessível? Inacessível em ambos os sentidos. Tanto inacessível pelo comportamento, quanto não é nas suas práticas. O que acontece na vida das famílias que têm pessoas com deficiência que visitam essas igrejas? Eu me lembro quando uma vez eu fui visitar a igreja presbiteriana de Semear, na época eu não conhecia a Silvia ainda, e nas primeiras vezes, e de repente o Pedro, que é autista, ele começou a dar uma gargalhada. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? E eu olhava, e todo mundo olhando para frente, prestando atenção no pastor, e eu falei, uai! Falei, será que eu vi alguma coisa errada? Aí daqui a pouco ele deu outra gargalhada. Aí o senhor levantou, saiu com ele. E aí o pastor Emílio, muito sábio, falou, irmãos, não se assustem, aqueles que não conhecem, é nosso irmãozinho Pedro, ele tem deficiência, a mãe saiu com ele. Eu fiquei olhando aquilo perplexo. Mas eu fico imaginando uma família que vai na igreja e que isso acontece e o comportamento dos pastores, dos líderes, não é o mais adequado. Trata aquilo talvez como possessão demoníaca ou um problema espiritual. Eu lembro que o Walter Júnior, falando assim que ele se converteu, ele falou que ele virou meio que um amuleto, porque ele achava que, muitos pastores em Brasília achavam que seria o agente de Deus para fazer ele voltar a ver. Então, falou, o João bombou o convite para que eu fosse cantar nas igrejas, porque o que o pastor mais queria era o momento que ele iria pôr a mão sobre mim para orar e curar. E ele falou que uma vez, uma dessas igrejas começou a botar óleo na cabeça dele e o olho começou a cair nos olhos dele, e aquilo começou a arder. E ele falou que tinha um pastor que botava a mão nos olhos dele e apertava. E ele, imagina a cena, e ele segurando a mão do pastor, e o pastor gritando, urrando, Senhor, cura! E ele segurando a mão do cara. Eu fico imaginando, o Walter já era um adulto. Mas quantas famílias veem essa situação de falta, que é possível que, de fato, a gente vê na Bíblia que o fruto de uma ação espiritual cause problemas na pessoa. A gente sabe que isso acontece. A gente vê surdez, vê mudo. Mas não é o comum. Isso são frustrações anômalas. Mas o que acontece no coração de uma família que vê isso? Pois é. Eu acho que a igreja ela tem duas áreas que ela precisa trabalhar para ajudar nessa recepção de pessoas com deficiência. Uma é essa que você falou, que eu diria que é mais de hospitalidade cultural. É a igreja se adaptar no seu jeito de ser para poder lidar com aquilo. O Pedro faz a mesma coisa até hoje, né? Ele está na nossa igreja, ele dá as gargalhadas, às vezes ele faz uns ruídos diferentes, às vezes ele levanta no meio do nada. E a igreja já acostumou, já lida com isso, é uma coisa que não atrapalha o nosso culto. Né? A Silvia, com muita sabedoria, quando é necessário, que ela vê que ele está mais agitado, ela sai, dá uma volta com ele, depois retorna. Mas ela está sempre insistindo para que ele fique no culto. Né? Por exemplo, na nossa
escola dominical, a gente faz um trabalho... a nossa divisão de escola dominical, ela é por gênero e grupo e faixa etárias. Então, por exemplo, nós temos a classe dos homens, a classe das mulheres, a classe dos jovens, dos adolescentes e as classes das crianças, né? E o Pedro fica na classe dos homens com a gente, entendeu? E ele tá ali porque a gente entende assim, ele precisa ser inserido dentro daquilo que é a idade dele, o gênero dele, já que a igreja tem essa divisão da escola dominical, é assim que ele vai acompanhar. E a Silva fica com as mulheres lá, né? Então, por exemplo, a última aula eu dei aula, ele estava lá com a gente, foi super tranquilo, né? Todos os homens já entendem, já lidam com isso, mas assim, por incrível que pareça, ele não teve nenhuma dificuldade, ele não deu gargalhada, nada, ficou a aula toda tranquilo, né? E aí tinha uma pessoa do lado dele que ficava, a gente tem uma apostila, né, que a pessoa acompanha, que ficava ajudando a acompanhar a apostila e tal, né? Então esse é um primeiro momento de uma mudança assim de visão, de como a igreja vai receber. Mas também tem aquelas coisas práticas de acessibilidade, né? Banheiros acessíveis, rampas acessíveis, intérpretes de Libras para as pessoas, as pessoas surdas poderem acompanhar o culto, banheiros adaptados, enfim. Essa questão também é importante, que muitas vezes o deficiente simplesmente ele não consegue ter acesso à igreja. Um cadeirante, por exemplo, às vezes ele não consegue chegar na igreja. Ele até quer ir, mas ele não consegue, porque não tem acessibilidade. Eu tenho visto que, até por imposição governamental, as igrejas hoje, para conseguir os alvarás, pelo menos as igrejas que têm construções próprias, elas têm que ter essa acessibilidade, né? Tem que promover isso. Mas a gente ainda tem muita igreja na informalidade, a gente ainda tem muita igreja que aluga espaço e que esse espaço às vezes não é adaptado, né? Para ajudar essas pessoas. Então, acho que no que a igreja, tanto em termos culturais quanto em termos práticos, de atitudes práticas mesmo, do dia a dia, puder se adaptar para que essas pessoas tenham acesso ao evangelho, ela tem que se empenhar nisso. Pastor, em termos práticos para uma igreja, por exemplo, o Walter ele fez uma pergunta aqui: como responder às lógicas como para pessoas cegas basta ouvir, sem cair em paternalismo e sem empobrecer a vida comunitária das pessoas? Porque são muitos os grupos de pessoas com deficiência, são muitas as ramificações. Você tem deficiente auditivo, deficiente com deficiência mental, como o senhor falou, você tem visual, você tem pessoas que não se locomovem bem, e cada grupo desse você tem um requisito diferente e um cuidado diferente. Além dos deficientes normais, que é a maioria daqueles que vão na igreja. Como fazer isso, que a liderança cumpre essa... Quando eu digo liderança, a liderança é a igreja como um todo. Cumpre essa ideia e haja de forma pensando em todas essas inclusões. Não é meio impossível, não? A gente está tentando fazer isso, mas a gente ainda não chegou lá. Uhum. Então, assim, é algo impossível, não creio que seja impossível, mas é algo realmente muito difícil que requer muito investimento da igreja, né? Para poder promover isso. Os próprios deficientes visuais mesmo, eles vão ficar muito mais ligados no ouvir, né? No sentido da audição, né? Então, assim, os ruídos para eles são complicados, né? Às vezes microfonia, essas coisas. A gente tenta tomar esses cuidados, mas assim, uma coisa que a gente precisa entender também, e aí eu preciso da compreensão de ambos os lados, tanto de quem tem deficiência quanto da igreja. A gente está num mundo caído, que não é perfeito. Então a gente não vai conseguir ter uma igreja perfeita. Isso significa que a gente não vai conseguir ter uma igreja que vai conseguir atender a todos os requisitos para poder incluir a todos. O que eu acho que é importante é a igreja
lutar por isso. Ela mostrar que é uma preocupação dela. E a pessoa que tem a sua deficiência, como é o caso do Walter Júnior, né? O Walter Júnior, ele mesmo foi criando as formas de acesso, mesmo quando às vezes não eram disponíveis na igreja, né? Ela também buscar isso, né? Os dois lados caminharem juntos, não é assim, a pessoa fica só esperando que a igreja faça por ela e nem a igreja não se importar com a pessoa, né? Mas assim, uma igreja perfeita nesse sentido a gente não vai conseguir ter. Nem sempre a gente vai conseguir incluir todos, nem sempre a gente vai conseguir atender todas as demandas, né? A gente vê que as próprias iniciativas governamentais nem sempre conseguem atender todas as demandas, porque elas vão surgindo e estão surgindo cada vez mais, né? Antigamente nós tínhamos o autismo era considerado aquele clássico, como é o caso do Pedro, né? Hoje em dia nós temos várias classificações de autista, né? E aí a gente vai, ou seja, tem coisa que talvez ainda vai ser descoberta. E aí, conforme vai sendo descoberta, a gente vai tentando ver como a gente consegue lidar com isso, né? Então, assim, a gente precisa de compreensão dos dois lados. A igreja precisa ser sensível, mas quem é deficiente também precisa também ser tolerante para entender que tem demandas que a igreja talvez não vai conseguir atender, né? E ela vai precisar da ajuda dele para poder, de alguma maneira, chegar o mais próximo possível para ajudar aquela pessoa. Até porque essa dificuldade que ele enfrenta não é só na igreja, né? Lamentavelmente, na sociedade como um todo. No caso de cadeirantes, calçadas esburacadas, sem acesso, sem rampa. Sim. Não é só na igreja que ele chega lá, não fui bem atendido. Sim. Não é isso, né? É claro que a igreja ela deve ser diferente de todo mundo fora dela, né? Ela deveria ser um lugar onde essas dificuldades fossem mínimas, porque na visão do reino nós devemos amar ao próximo, e amar ao próximo significa, poxa, pensar nele e em como eu posso atender as demandas dele, né? Mas ainda assim a igreja não vai conseguir tudo, porque ela ainda não é o céu, né? Então ela não vai conseguir ser perfeita totalmente. Vai ter coisas que às vezes a gente não vai nem perceber, que o próprio deficiente é que vai perceber, vai precisar falar pra gente, né? Não com deficientes, mas já aconteceu de irmãos perceberem demandas da igreja que eu não percebi, porque eu não estava no lugar dele, Sim. né? E ele reportar pra gente. E a gente tentar lidar com aquela realidade, né? Pastor, e na questão litúrgica, por exemplo, quando a gente pega a ceia, a Bíblia recomenda que você entenda do que você está participando, Sim. até porque quando você não entende, você pode até trazer juízo para si, é o que a Bíblia fala. Como faz com essas pessoas que têm deficiência de compreensão, como é o caso do autismo, pessoas como seu filho? É bem interessante isso, porque essa foi a nossa igreja, ela é uma congregação ainda. Então ela vai... Dia 8 de março, nós nos tornaremos igreja. Vai ter o culto de... Que bom. O presbitério vai lá com a comissão e tudo, e vai inaugurar a igreja. Onde fica a sua igreja? Ela fica em Águas Claras. Assim, Parkway, mas aquele Parkway fronteiriço com Águas Claras, né? E aí nós reunimos com a mesa administrativa, que provavelmente vai ser o futuro conselho, e a gente conversou sobre a questão do Pedro. E a gente começou a pesquisar. Existe alguma legislação dentro da igreja presbiteriana que permite que ele possa, sem professar fé, participar do sacramento da ceia? E a gente achou uma decisão que falava que isso estaria a cargo do conselho local, fazer essa análise, né? E se o conselho local entendesse que a pessoa estava apta para isso, mesmo sem totais condições de professar a fé, que ele poderia tomar essa decisão. Então já é uma coisa que já está na nossa agenda para a nossa primeira reunião do conselho. Que legal. A gente, até já conversei com a Silvia, a gente recebeu o Pedro como membro comungante.
Que benção. para ele poder participar. Aleluia. Porque a gente entende que o Pedro, mesmo não tendo a consciência total do evangelho, ele tem a consciência do que está acontecendo ali. Entendeu? A Silvia fez um trabalho excepcional com ele, de apresentar o evangelho. É incrível. Né? É emocionante. E a gente vê os elementos básicos disso nele, mesmo ele não tendo total condição de expressar isso. E o mesmo vai acontecer com meu filho. No caso do meu filho, ele tem uma compreensão um pouco melhor e uma capacidade de expressar um pouco melhor. Ele vai fazer a classe de novos membros, já conversei com ele e tal, ele vai fazer a classe, e aí, durante esse período, a gente vai analisar para ver, né, se ele vai ter condição de professar a fé como todos os demais, assim, audivelmente, ou se ele tem condições de ser recebido sem essa profissão de fé, né? Mas, enfim, a gente entende que essas pessoas elas não podem ser excluídas desse sacramento, porque a ceia do Senhor, a proposta dela não é só ser um memorial. A ceia do Senhor Pelo contrário, né? ela é uma bênção especial de Deus para ajudar na caminhada cristã, na luta contra o pecado, na vivência da fé. E pessoas como Pedro também precisam disso, Claro. né, para caminhar na fé. Talvez mais do que outras pessoas eles precisam disso, né? Então a gente entende que há plenas condições de absorvê-lo e dele ser recebido como membro comungante. Eu quero fazer uma pergunta aqui agora, mas eu tenho que me segurar, porque esse assunto tem me incomodado tanto. Deixa eu falar uma coisa para você, antes que você... Não é para vanglória. Eu já gravei, considerar assim, EPs e discos, já gravei 9. Filmes eu fiz 6 ou 7. Livros eu escrevi uns 3 ou 4. Então, eu sei o que é arte de perto. Por que eu estou dizendo tudo isso? Esses dias eu fiquei sabendo de um grupo presbiteriano, por sinal, de música, dos mais famosos do momento. E um membro, ele cobra para ir na igreja, para falar sobre o músico, tocar com os músicos, R$10.000. Eu falei, gente, se ele faz isso 4 vezes por mês, dá R$40.000 por mês. Quantas pessoas no Brasil ganham R$40.000 por mês? E ele faz mais que isso, eu imagino, pelo quão famoso ele é. Aí eu fui pesquisar o ChatGPT e comecei a pegar, perguntei o cachê dos músicos evangélicos. Tem pastor que cobra R$50.000. Eu fiquei, isso começa a me exasperar. Que eu acho um assinte. Uma pessoa que vai na igreja e cobra R$10.000. Porque o brasileiro médio ganha 2, 3 salários mínimos. E o dízimo dele vai pagar para um cara tocar música na igreja, como seja uma bênção ele tocar, gente. Eu fiz 9 discos, eu sei quanto música é bom, mas não justifica. E as igrejas pagam sem questionar. Por quê, pastor? Quando é para música, se investe milhões, se investe horrores, trata com deferência. E quando eu fico emocionado com isso. Quando é para cuidar de um pequenino, fica essa migalha e essa discussão se pode ou não. Então, aí eu acho que veio uma questão assim que eu vou precisar tratar de Não se mais... contamine pela minha... Tá. Não, mas para entender o que está acontecendo, vou precisar fazer um apanhado histórico. Para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo nos dias de hoje e o porquê desse tipo de situação acontece na igreja. Quando a gente saiu da Idade Média para a modernidade, o homem moderno, que foi ali século XV para XVI, assim, é difícil você dizer quando começa uma era e termina outra, mas assim, mais ou menos a gente pode falar ali no Renascimento, Iluminismo, né? Começou a modernidade. O homem estava decepcionado com a fé que era apresentada pela igreja, que tinha muita relação com o catolicismo. Então, o homem entendeu o seguinte, não, a fé não está me dando significado, não está me dando sentido, não está me dando aquilo que eu almejo. Então, eu vou colocar a minha esperança numa outra coisa, vou colocar na razão. E o homem moderno, então, ele deposita todas as esperanças na razão. E aí surge um movimento chamado positivismo, que é assim, a ideia, eu vou pensar positivo com relação ao futuro, por quê?
porque eu creio que a razão, a ciência, a tecnologia, a medicina vão me trazer coisas boas, vão resolver os problemas sociais, vão fazer o mundo evoluir, vão fazer o mundo melhor. Aí você entra no século XX e você tem 2 guerras mundiais, onde a ciência, a razão, a tecnologia foram usadas para o mal, para matar vidas, e milhões de vidas. E aí, então, o homem, quando eu falo homem, eu falo a humanidade, principalmente o mundo ocidental, ele entra numa desilusão total com essas ideias de que a razão, a ciência, a tecnologia, a medicina vão resolver os nossos problemas. Só que como o homem ele não consegue viver sem colocar a fé, a crença dele em alguma coisa, ele sai da razão e coloca no sentimento. E aí a gente está no que a gente chama hoje a gente está nesse momento inicial chamado de pós-modernidade, que é o seguinte: o que é bom não é o que a minha razão diz que é bom, é o que os meus sentimentos dizem que é bom. Então, se eu vou para algum culto, para algum evento e eu me sinto bem, isso foi bom. Eu avalio como sendo bom. Eu não faço uma análise racional ou só racional. Até faço, mas não só racional. Eu faço uma análise que as emoções estão mais falando mais. E aí que tá. Dentro disso, o que se torna muito importante? As sensações. E as sensações vêm pelos sentidos. Então, o que os meus sentidos me dizem, eles são, na verdade, o grande balizador do que é bom e do que é ruim. E a igreja foi contaminada por isso também. E a música, ela traz sensação boa. Ela te traz alegria, ela te traz tristeza, ela te traz euforia, ela traz várias sensações, né? E aí, hoje em dia, a gente vê uma igreja muito influenciada pela pós-modernidade que busca gerar sensações nas pessoas. Então, assim, se eu promover um culto em que as pessoas saírem dele com boas sensações, vale a pena investir R$10.000 num cara para vir aqui cantar, ou 30 mil, ou 40 mil. Porque as pessoas vão sair se sentindo bem. Isso é uma relação de comércio, não? É a mesma ideia do consumismo. Sim. Né? A mesma ideia assim. Por que hoje as pessoas são consumistas? Porque quando você consome um produto, você tem uma sensação gostosa. Por que as pessoas hoje estão tão, digamos, escravizadas pela pornografia ou por vícios? Porque trazem sensações boas, promovem dopamina, trazem sensações gostosas para o seu organismo. E o que o homem pós-moderno quer é sentir. Por quê? Porque ele veio de um período de desilusão que ele não tem mais aquela ideia assim, será que o futuro vai ser melhor? Ele não tem essa perspectiva. Então ele quer viver o hoje, o aqui, o agora. Então o que importa para mim é o que eu sinto agora. Então eu preciso me sentir bem no culto agora. Porque eu não sei se amanhã haverá. Né? Seria, por exemplo, um homem moderno seria uma coisa assim, sem total lógica, um parque de diversões, por exemplo. Por que você vai para um parque de diversões? Por que você paga caro para ir à Disney? Para ter sensações. Sensação de que está caindo do elevador, sensação de que na montanha-russa. Você já esteve na Disney alguma vez? Nunca tive. Eu já tive, algumas vezes. E é interessante o tempo inteiro. Como sou da área de comunicação, eu fico ligado nessas coisas. Em todos os cantos que você está, existe um som dizendo para você. E é assim mesmo. Aqui seus sonhos viram realidade, your dream comes true. Se tornou verdade. Seu sonho se tornou verdade. Seu sonho se tornou verdade. Só naquele dia. Exatamente. Você tem uma sensação positiva, você sai ali se sentindo bem. Só que aí, qual que é a proposta do evangelho? Claro que o evangelho quer que as pessoas se sintam bem, mas não é o grande alvo do evangelho se sentir bem. O grande alvo do evangelho é ser alguém melhor, não se sentir alguém melhor. Porque às vezes você vai se sentir alguém melhor e você não vai ser uma pessoa melhor. Né? Mas o grande alvo é eu ser alguém melhor e então, como consequência, eu me sinto melhor. Mas porque eu sou alguém melhor. Só que hoje a preocupação é simplesmente se sinta melhor. Então, por exemplo, até no aconselhamento a gente vê isso. As pessoas não gostam de aconselhamento confrontativo, por quê? Porque às vezes elas se saem mal do aconselhamento. Elas saem assim, muito confrontadas, elas saem se sentindo mal. E ela quer sair se sentindo bem.
Então aí ela avaliou, o aconselhamento não foi bom, porque eu saí dele não me sentindo bem. Só que quando você é confrontado com uma coisa que está errada na sua vida, você vai realmente sair se sentindo mal, né? E isso faz parte do processo de mudança. Bom, desculpa se eu exagerei. É porque realmente esse assunto da arte me incomoda de uma certa maneira, muito. E não é, eu não sou contra a música, eu não sou contra a igreja contribuir com quem quer que seja, músico ou não músico. É que eu acho que essa relação de comércio deve estar no comércio. Então, parênteses feito. Pastor, como que, se a gente pensar em termos de processo agora, pensando, o senhor já está caminhando na sua igreja nessa direção de ter uma área estruturada. Uma igreja que nunca teve nada nessa área de inclusão de pessoas com deficiência. Qual deve ser o passo? O que eu faço primeiro? O que o senhor sugere? É. Primeiro, eu sugiro que a liderança estude sobre o assunto. Só que, infelizmente, eu mesmo procurei muito material que falasse de uma visão bíblica sobre esse assunto. Não achei. Achei pouquíssimo. O senhor é escritor. Eu vi um livro seu no João 9, do Walter Júnior, mas não é nessa área. Não, não é nessa área. Mas o senhor pretende escrever? O que eu descrevo eu falo mais sobre aconselhamento, né? Ah, sim. Ainda nessa área ainda não escrevi nada, né? Eu acho que primeiro a igreja precisa estudar sobre o assunto, a liderança em especial. Só que, infelizmente, a gente não vai encontrar muita coisa no segmento evangélico. Então, você vai precisar ir para o segmento não evangélico, né? E tem muita coisa boa, né? Tem muita coisa boa que vai falar sobre esses temas, sobre como lidar com isso, como incluir essas pessoas, né? Então, o primeiro passo seria esse. O segundo passo é um passo de conscientização da igreja. E aí é o que a gente está agora nesse segundo passo, né? A gente tem a Silvia que vive estudando sobre o assunto. Eu que precisei estudar sobre o assunto por causa do meu filho também. E agora o nosso segundo passo é de conscientização da igreja. Fazendo os congressos, fazendo um grupo de ajuda. Sempre que o texto bíblico me permite, eu falo sobre o assunto. A nossa escola dominical, a gente tem falado sobre o assunto, né? E aí depois vem as adaptações estruturais, né? Que é adaptar a estrutura da igreja, porque assim, por exemplo, eu não consigo entender tudo que uma pessoa com deficiência visual necessita. Eu preciso de alguém que tem deficiência visual me diga isso, porque eu não consigo me colocar no lugar dela. Sim. Né? O que é muito falado hoje, mas eu acho que, apesar de ser às vezes mal empregado, mas eu acho que tem uma certa verdade na expressão lugar de fala. Né? Eu diria assim, que eu não tenho lugar de fala do deficiente visual para me colocar no lugar dele e dizer exatamente o que é necessário para ajudá-lo. Eu preciso da ajuda dele. Né? Então a gente precisa, por exemplo, a gente tem procurado a ajuda do Walter, a gente tem procurado a ajuda de pessoas com deficiência auditiva, né? Nós temos a Silvia na nossa igreja com filho autista, eu com filho com deficiência intelectual, para a gente poder entender o que é necessário para a igreja ajudar. Mas são etapas e, assim, não dá para você estabelecer um cronograma de tempo para isso. Porque cada igreja vai ter sua dinâmica. O que eu acho que é importante é a igreja começar. Sim. Ela começar, entendeu? Com a liderança buscando entender melhor, a liderança levando para a igreja as informações para a igreja poder começar a entender também, e depois começar as mudanças estruturais no dia a dia, até adaptação litúrgica, adaptação de som, de tudo o que for necessário. E o senhor acha que a igreja deve começar de forma abrangente, considerando todas as deficiências, ou ela deve começar por aquilo que ela já tem em mãos? Eu acho que ela tem que começar por aquilo que Deus manda. Então, Deus mandou, no nosso caso, um deficiente, um autista e um deficiente intelectual. A gente está começando por eles. A gente teve, no ano passado, um congresso que falou de todas as deficiências, né? Para a gente entender que existe outras e que é importante.
Mas a gente está começando por aquilo que a gente tem na igreja. E a gente quer, sim, paulatinamente, ir estendendo para outras. Porque a gente precisa, até mesmo para essas pessoas virem à igreja, elas precisam ter essa acessibilidade. Né? Mas, por exemplo, os acessos que são estabelecidos por leis, eu acho que toda igreja deveria ter. Acesso aos cadeirantes, vagas para deficientes, né? Essas coisas todas, a igreja já não devia, assim, não deveria precisar ter alguém com isso na igreja para ela já começar. Ela já deveria ter isso como parte da estrutura dela, né? Mas a gente tem que ir caminhando conforme as possibilidades forem permitindo. Porque a gente realmente não consegue abranger tudo nesse momento. Uma vez eu fiz um podcast com dois queridos, Sérgio e Osana Seifert, eles trabalham com surdos. Certo. E eles falaram, João, olha, vamos, assim que possível, vou te ajudar a gente colocar esse podcast com tradução em Libras. E as demandas são enormes do meu lado de cá, eu trabalho sozinho. E uma vez um surdo me escreveu, ele não me escreveu, ele me intimou. É um absurdo que você coloque esse podcast, mas não tem tradução em Libras. Eu falei, meu querido, nos alegremos com o pouco que Deus permitiu fazer. Está na minha agenda, mas eu não tive condições ainda, eu não tenho condições de fazer isso ainda. Quero fazer, não só desse episódio, de todos, mas eu prefiro ficar grato com aquele pouco que Deus permite fazer. Sim. Mas eu observei, e o Walter Júnior já tinha me instruído com relação a isso. Falou, João, você vai encontrar pessoas, poucas, mas elas se sentem no direito de você ter que fazer por elas. Sim. É como se falasse assim, se você me deve alguma coisa, você tem que fazer por mim porque eu sou deficiente. Exato. Como a igreja deve proceder para que as pessoas não se sintam assim, uma classe especial dentro da igreja? É um outro perigo, né? A gente tem um perigo assim de ir para esses extremos, um extremo de ignorar totalmente, outro extremo assim de tornar tão especial que a pessoa tem privilégios que não são necessários para ela, né? Assim, eu confesso que a gente corre esses perigos pendulares de ir para os extremos, né? Então, primeiro, a gente precisa entender que essa pessoa é uma pecadora também. Então, no caso aí que você me falou, essa pessoa expressou ira, né? E uma ira pecaminosa. Então, ela tem que ser tratada como tal. Se ela demonstra um pecado biblicamente identificado como pecado, ela tem que ser tratada como pecadora e naquele pecado que ela está demonstrando, ela ser tratada. Eu não posso, é o que eu te falei, eu não posso confundir o pecado com fraqueza. Né? Por exemplo, o Pedro da gargalhada no culto é uma fraqueza, não é um pecado. Ele não está querendo atrapalhar a ordem do culto. Né? É uma fraqueza, eu não vou tratar como um pecado. Agora, eu tinha um caso de uma menina que na nossa igreja com autismo, que ela tinha condições, porque ela estudava, em outros ambientes ela conseguia interagir, mas quando ela ia para a nossa igreja, ela colocava um fone de ouvido na hora da pregação. Então, isso é uma coisa que eu não podia permitir que continuasse acontecendo. Porque se ela tinha condições de assistir a aula sem um fone de ouvido, ela teria condições de ficar ali 30, 40 minutos ouvindo a pregação sem um fone de ouvido. Né? E aí a gente não a tratou, nesse caso, como uma classe especial e tal. Né? A gente começou, claro, com muito jeito, com muito cuidado, porque até mesmo a pessoa não era crente ainda, mostrar que não era adequado aquela postura. Então, assim, é confrontando naquilo que é considerado um pecado, que ali era uma clara falta de vontade de ouvir a pregação, não era por causa da deficiência, né? E tratando com graça e misericórdia aquilo que é uma fraqueza e buscando ajudar a pessoa a lidar com aquilo que é sua fraqueza, né? Eu não sei se você já leu um livro chamado do Philip Yancey. Caramba, eu esqueci o nome do livro. Eu sei que ele fala de uma igreja que tinha um rapaz que ele foi para a guerra do Afeganistão e voltou esquizofrênico, né?
E aí ele... o nome do livro é Igreja Por Que Me Importar? E aí ele pulava os bancos da igreja. No meio do culto, às vezes, ele dava uns gritos, dizia assim que ia matar todos os brancos da igreja, que ele odiava brancos e não sei o quê e tal, tal. E aí começou todo um processo de aconselhamento. A igreja conseguiu diferenciar o que era uma fraqueza, o que era um pecado do coração dele. Por exemplo, uma pessoa que tem Alzheimer, às vezes ela fala palavrões. Sim. Aquilo ali, o que acontece? O Alzheimer, ele tira seus filtros e seu coração é brutalmente revelado. Eu conheci, desculpa, o senhor falou isso, eu lembrei, um irmão nos Estados Unidos, que na igreja dele tinha uma moça que tinha síndrome de Tourette. Então ela falava palavrão do nada, no meio do culto. Então, assim, são coisas que a gente precisa ir ajudando a pessoa a lidar com elas. Não simplesmente falar, tá tudo bem por causa do Alzheimer, né? Era o caso desse rapaz. A igreja começou a diferenciar o que é uma fraqueza e o que é um pecado, né? E aí chegou um ponto que quando ele percebia que ele ia ter as crises dele, primeiro, a igreja tomou cuidado com a medicação dele, em fornecer a medicação que ele precisava para poder controlar os ataques esquizofrênicos. Segundo, a igreja se colocou à disposição dele porque ele morava sozinho. Quando ele achasse que ia ter algum surto, ele pedisse ajuda e ele começou a fazer isso. Mas chegou uma hora que ele invocou que ele queria tocar guitarra na igreja. Ele queria tocar guitarra. E aí não tinha condição mínima dele tocar guitarra na igreja, porque ele não sabia tocar, enfim. E aí o que fizeram? Cara, vamos deixar ele tocar, mas a guitarra vai ficar desligada. Entendeu? Eu não sei se foi a melhor proposta, mas foi uma forma de pensar assim, como a gente ajuda esse irmão sem desprezá-lo totalmente. Então são sensibilidades que a igreja precisa começar a ter e para não confundir as coisas. Assim, o que é uma fraqueza, o que é um pecado, e vamos ajudar nas fraquezas e confrontar os pecados. Porque confrontar o pecado também vai ajudar a pessoa. Né? Ser conivente com o pecado dela não vai ajudar ela em nada. Sim. Vai tornar ela alguém que vai usar a fraqueza dela para justificar o seu pecado. E não é isso que a gente quer. Puxa, pastor, eu sou muito grato a Deus. Eu não sabia que seria assim quando eu comecei com o nosso podcast há 1 ano e meio. E é maravilhoso, cada pessoa que senta e começa a testemunhar nas coisas que Deus tem feito por meio dessas pessoas, como o Senhor, eu fico assim, radiante, porque Deus não para. Deus não para, não perde tempo em alcançar o perdido, seja ele com deficiências conhecidas ou não. Sim. E eu acho maravilhoso esse trabalho que o senhor tem feito. Quando a Silvia falou, eu falei, Silvia, eu queria chamar ele, me ajuda. Queria, porque de fato é uma coisa ainda pouco discutida nas igrejas. E é tão importante, né, pastor? Sim. Mas alguém tem que começar, né? E, quer dizer, o senhor não está sendo o primeiro. Eu lembro de uma vez, não lembro qual foi a igreja que eu fui, aqui em Brasília, que eles têm, não lembro qual foi, que eles têm um trabalho muito bom com surdos. Eu sei que a primeira igreja de Taguatinga, não sei se ainda tem, mas tinha um trabalho muito bom. A primeira igreja presbiteriana de Taguatinga. E a igreja central de São Sebastião também tem um trabalho, né, com surdos. Mas a imagem que ficou na minha cabeça foi assim, no final do culto, aquele grupinho deles, dos vários surdos, com a Líbia falando. Falei, gente, eles estão em casa. E olha só que interessante. A gente tem... nós temos o trabalho, o Ministério de Missões na nossa igreja, só que desde o começo eu falei assim, gente, eu não quero que vocês vejam missões como assim. Porque a vida inteira, na igreja, para mim, missões era aquela coisa assim. A gente vai ter um grupinho aqui que vai juntar dinheiro para mandar para o missionário que está lá não sei aonde, e vamos orar por ele, e aí de vez em quando ele vem aqui na igreja, conta o testemunho dele, e a gente vai ficar mandando dinheiro para ele. A igreja sempre resumiu o trabalho de missões com isso. E não tem problema nenhum nisso. Isso também é bom. Mas eu não queria que, no nosso caso, a gente ficasse só nisso. Eu sempre falei assim, nós temos que entender que cada coração sem Cristo é um campo missionário. Então, vamos investir em missões urbanas. Né? E nós temos grupos não alcançados dentro da cidade. E um dos grupos não alcançados dentro da cidade são os surdos.
é um grupo que a gente temos pouco acesso a eles, né? Porque a gente não tenta tentar um trabalho para evangelizá-los, né? Como vários outros grupos que existem na sociedade não alcançados. Então, assim, o que a gente... Tanto é que esse trabalho com pessoas atípicas, com famílias, com crianças atípicas, ele começou dentro do Ministério de Missões, né? É uma ramificação do Ministério de Missões, que a ideia é alcançar pessoas dentro da estrutura urbana que a gente vive, que a igreja tem dificuldade de alcançar. É interessante você estar falando isso, que me lembrou de um pecado meu, confessar aqui em público. Quando eu era jovem, eu e Ranuz, a gente vivia tocando nas igrejas, em teatro, em vários lugares. Eu tinha um sonho de evangelizar o Caetano Veloso e o Jô Soares. Interessante que uma vez eu fiz uma viagem para Nova York, a trabalho, não para tocar, a trabalho. Eu estava eu tinha acabado de gravar o nosso terceiro disco e eu estava com um CD dentro da minha pasta. Eu não sei se eu li algum canto, mas dentro do voo eu falei assim, gente, eu vou encontrar o Caetano Veloso. Que essa ideia que vem do nada na cabeça? E aí todo mundo desceu, passa pela imigração. Quando foram pegar as malas, todas as pessoas pegaram suas malas, exceto 2 pessoas, João Inácio e Caetano Veloso. E eu me vi lado a lado com ele. Aí eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, olha, eu não sei explicar, mas eu sabia que a gente encontrar, eu tenho um presente para você. Aí dei o disco para ele e saiu, eu detesto esse negócio de tietagem, nem gosto, nem tem porque alguém me tietar, nem gosto de tietar os outros. Sim, e saí de fininho. Mas, ao longo do tempo, à medida que a gente vai amadurecendo, eu falei assim, por que você queria evangelizar Caetano Veloso e Jô Soares e não seu vizinho? Não, João, você queria aparecer, cara. Era isso, minha motivação estava extremamente errada. Por mais que eles precisem de Jesus, o meu vizinho também. E essa é a dificuldade que eu tenho com missões. Esse é o assunto de outro podcast. Não estou dizendo que não vale a pena você ir para o outro lado do mundo. Mas tem tanto trabalho aqui. Então, por que a alma do outro lado do mundo é mais importante que essa daqui? Não sei, essa é a resposta. Outro podcast. Mas é estranho isso, não? Muitas vezes você dedicar tanto trabalho a alcançar pessoas. Pastor, quando o senhor... essas pessoas que aparecem na sua igreja, o senhor vê-las como potenciais missionários nos seus grupos? O senhor fala as pessoas com deficiência? Sim. Sim, vejo sim. Principalmente o surdo, né? Uhum. O surdo é um... Geralmente, quando vem um surdo para a igreja, ele traz outros. Quando o surdo é evangelizado e aceita o evangelho, ele traz outros, porque ele fala mesmo para os amigos, né? E aí eles vêm muito em grupo, muitas vezes. Não com pessoas com deficiência, mas com pessoas que eu já aconselhei. Aconteceu muito também. Às vezes eu aconselhava uma pessoa e ela comentava do aconselhamento para outra, e aí a outra vinha para a igreja. Chegou um momento que a gente estava cheio de gente na igreja em busca do aconselhamento, né? E alguns não crentes. Eu já fiz... Aí eu tenho uma discordância conceitual do Jay Adams, porque o Jay Adams acha que o não crente não tem que ser aconselhado, que o aconselhamento é só para o crente, que o não crente tem que ser evangelizado, né? Eu acho que o não crente pode ser aconselhado também. Eu só acho que tem que ser diferente. Você tem que pegar o problema que ele traz para você como ponto de contato para levar o evangelho. Mas eu chamo isso também de aconselhamento, não chamo só de evangelização. Entendi. Né? Que ótimo. Pastor, onde é a sua igreja? Qual é o endereço dela? Onde que é? Então, a nossa igreja fica no Parkway. A gente fica dentro de uma escola chamada Multi-Integral, né? Na quadra 5 do Parkway. A gente aluga o auditório dessa escola. E aí a gente se reúne lá todos os domingos, às 9h30 da manhã é o nosso culto. E às 10h45 a nossa escola dominical. Nós nos reunimos só pela manhã. A gente não tem atividade à noite. Nossas reuniões... aos domingos pela manhã, os sábados a gente reúne os vários grupos da igreja, jovens, adolescentes, crianças, etc. E na semana a gente tem os grupos familiares. Que ótimo. Vou colocar no rodapé o endereço. Tá bom. E o senhor tem mídias sociais, algum ponto de contato com eu tenho o meu Instagram que eu uso pouco. Eu posso colocá-lo aqui no rodapé? Eu não preciso falar agora não, né? Pode porque falar. eu nem sei o direito... Não tem problema não. O senhor me passa depois, eu ponho aqui no rodapé. Tá bom. Tá, tudo bem.
Tá bom. E os livros virão em breve nessa área? Não sei. Eu estou indo para essa área da relação da igreja com a cultura, né? Então, nesse momento, estou me dedicando a escrever a minha dissertação do mestrado, que vai falar sobre a arte holandesa produzida em Recife durante o período de ocupação. Então, pelo menos nesses próximos 2 anos, eu vou estar dedicado mais a escrever sobre isso, né? Eu espero que tenha condições de escrever sobre esse assunto da inclusão também. Mas eu preciso ainda de mais conteúdo. Eu ainda estou começando a estudar sobre isso também. É muito vasto, né, pastor? Tem muita coisa para ser aprendida. Mas se não começar, não chega lá nunca, né? Por exemplo, na área de aconselhamento é uma área meio cinzenta ainda, porque assim, a gente não tem muito material de aconselhamento bíblico sobre esse assunto. Então é uma área que a gente ainda está meio que patinando para entender o que é o quê. Há muita confusão entre pecado e fraqueza, entre como ajudar essas pessoas, como não fazer o que você disse, né? O assistencialismo e deixar de pregar, fazer só o assistencialismo e sem o evangelho. Então, é uma coisa que, digamos assim, o próprio meio teológico ainda está meio patinando, né? Então, assim, o que eu tenho de acesso é material escrito por não crentes, que precisa ser retraduzido, né? Mas, enfim, é uma área que eu ainda estou começando também a aprender. Né? Que bom, que bom. Eu sei mais de experiência, da vivência com meu filho, do que de embasamento teórico, que eu acho que é importante também o embasamento teórico. Muito bom. Pastor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Eu não tinha dúvida que seria exatamente o que aconteceu. Maravilhoso. Muito obrigado por ter vindo. Muitas vezes eu tive que me conter aqui, que eu queria perguntar, mas eu fiquei tão emocionado, porque eu fico assim fascinado quando é engraçado, o crente fica fascinado com aquilo que ele tem certeza que está acontecendo. Deus não está parado, gente. Se eu ficar olhando as mídias sociais uma hora dessa, eu vou ver tanta notícia ruim, e tem notícia ruim. Não sou cego com relação a isso. Mas existe muito mais. Se o mundo não implode, é porque Deus está segurando todas as coisas sob sua poderosa mão. Amém. Então, louvado seja Deus que nos capacita para cuidar dos necessitados, Amém. Com ou não deficiências conhecidas, né? E eu conto com suas orações, a oração daqueles que vão nos ver, nos ouvir, para que Deus nos capacite Amém. A ajudar essas pessoas. Eu sou entusiasta dessa área. Eu sou audioescritor. O Walter Júnior, sempre o Walter Júnior, né? O Walter me chamou, falou, João, você é cineasta, então vamos lá fazer um curso comigo no UNB. Eu, de quê, Walter? De autodescrição. Eu falei, o que é isso, Walter? E quando eu fui, cara, eu fiquei assim, gente, que coisa maravilhosa, você descreveu o filme para um cego. Eu nunca imaginei que seria possível. E na época eu fazia parte de um grupo de artistas em Brasília, de cineastas. Eu falei, gente, olha, e coincidiu na época que eu estava fazendo esse curso, que o governo federal, a Dilma, ela sancionou a lei que todo filme brasileiro tinha que ter um processo de acessibilidade, para surdo ou para cego, e preferencialmente para os dois. E eu fiquei empolgado com aquilo. Eu falei, cara, eu vou mostrar para meus amigos como é que é, eu posso ajudá-los. Ninguém queria. Não, vai poluir o meu filme. Eu não quero pôr a descrição, tem que criar um canal de áudio à parte, vai dar mais trabalho, mais despesa, e vou botar alguém me gesticulando, vai tirar a atenção do ator. Não queriam. A gente não tem esse direito, né, pastor? A gente não tem esse direito. Nós temos que levar o evangelho para todos. Sim, para todos. Sim. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, eu sou um privilegiado de ter você comigo até uma hora dessa, mas de ver como Deus age. Apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, como Deus age mexendo nos seus filhos para alcançar o perdido. Então, olha, se você tem 2 dedinhos pelo menos, você já sabe. Acessa lá o canal da igreja, segue eles, vai visitá-los. Se você gosta dessa área, por que não ir lá ajudá-los? É tanta necessidade, gente. Você não tem como cristão ficar parado, sentado atrás de uma cadeira, achando que os outros devem fazer. Isso é um chamado para todos nós. Cada um contribui à sua maneira. Eu estou contribuindo com o microfone, com os meus equipamentos, para a gente dar visibilidade a essas coisas. Então se envolva mesmo. Se você não pode ir, ore. Não tem nenhum lugar tão longe do mundo que a oração não possa alcançar por meio do Senhor. Então ore por esse trabalho do pastor Carlos, para que outras igrejas se envolvam também nessa causa. Há tantos deficientes na sociedade precisando do evangelho, tanto quanto nós precisamos um dia. Então, se você tem 2 dedinhos, curte, compartilha e ore. E, se o Senhor permitir, teremos o próximo podcast daqui a 2 semanas. Até lá.